boa noite, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos fazer a menção do texto bíblico que está aqui em Salmo 68, porque a Bíblia diz, e aqui tem uma Bíblia que tem por tema assim: lembrar a glória e o poder de Deus. Os tempos e as culturas mudam, mas Deus está sempre majestoso presente como nosso defensor e provedor. Vamos ler a palavra do Senhor? Que Deus se levante, sejam espalhados seus inimigos, fujam dele os seus adversários, que tu os dissipes, assim como o vento leva a fumaça, como a cera se derrete na presença do fogo, assim pereçam os ímpios na presença de Deus. Alegre-se, porém, os justos, exulte diante de Deus, regozijem-se com grande alegria, cantem a Deus, louvem o seu nome, exalte aquele que cavalga sobre as nuvens, seu nome é Senhor, exulte diante dele, Pai para os órfãos e defensor das viúvas. É Deus em sua santa habitação. Deus dá um lar aos solitários e liberta os presos para a prosperidade, mas os rebeldes vivem em terra seca. Quando saíste à frente do teu povo, ó Deus, quando marchaste pelo ermo, a terra tremeu, o céu derramou chuva diante de Deus, o Deus do Sinai, diante de Deus, o Deus de Israel. Deste chuva generosa, ó Deus, refrescaste a tua herança exausta, o teu povo nela se instalou, e a tua bondade, ó Deus, supriste os pobres. Senhor anunciou a palavra e muitos mensageiros proclamaram. Reis e exércitos fogem em demanda. A dona de casa reparte os despojos. Mesmo quando vocês dormem entre as folgueiras do acampamento, as asas da minha pomba estão recobertas de prata, as suas penas de ouro reluzente. Quando o Todo-Poderoso espalhou os reis, foi como neve no monte Zalmon. Os montes de Bazã são majestosos, escarpados são os montes de Bazã. Porque ao monte escarpado estão com inveja do monte de Deus, que Deus escolheu para a sua habitação, onde o próprio Senhor habitará para sempre? Os carros de Deus são incontáveis, são milhares de milhares. Neles o Senhor veio do Sinai para o seu lugar santo. Quando subiste em triunfo às alturas, ó Senhor Deus, levaste cativos muitos prisioneiros, recebeste homens como dádiva, até mesmo os rebeldes, para estabelecer desmorada. Bendito seja o Senhor, Deus nosso Salvador, que para cada dia suporta as nossas cargas. O nosso Deus é um Deus que salva. Ele é soberano, Ele é Senhor, que nos livra da morte. Certamente Deus esmagará a cabeça dos inimigos, o crânio cabeludo dos que persistem em seus pecados. Eu os trarei de Bazã, diz o Senhor. Eu os trarei das profundezas do mar, para que você encharque os pés no sangue dos inimigos, sangue do qual a língua dos cães terá a sua porção. Já se vê a tua marcha triunfal, ó Deus, a marcha do meu Deus e Rei, adentrando o santuário. À frente estão os cantores, depois os músicos, com eles vão os jovens tocando tamborins. Bendigam a Deus na grande congregação, bendigam o Senhor, descendentes de Israel. Ali está a pequena tribo de Benjamim, a conduzi-los os príncipes de Judá, acampados de suas tropas, e os príncipes de Zebulon e Naphtali. A favor de vocês, manifeste Deus o seu poder. Mostre a Deus o poder que já tem operado para conosco. Por causa do seu templo em Jerusalém, reis te trarão presentes. Repreende a fera entre os juncos, a manada de touro entre os bezerros das nações. Humilhados tragam barras de prata. Espalhe as nações que têm prazer na guerra. Ricos tecidos venham do Egito, e a Etiópia corra para Deus de mãos cheias. Cante a Deus, reinos da terra, louvem ao Senhor. Aquele que cavalga os céus, os antigos céus, escutem. Ele troveja com voz poderosa. Proclame o poder de Deus. Sua majestade está sobre Israel. Seu poder está nas altas nuvens. Tu és temível no teu santuário, ó Deus. É o Deus de Israel, que dá poder e força ao seu povo. Bendito seja Deus.
Que salmo maravilhoso! E ele contém 35 versos. Então vamos lá. Primeiro, quem é o autor desse salmo? O autor desse salmo é Davi. E o que Davi quer manifestar para o povo? Davi quer explicar para o povo que o nosso Deus é um Deus de glória, é um Deus de poder, é um Deus que pode mudar os tempos, pode mudar as culturas, pode mudar os costumes, mas ele continua sempre majestoso. E ele é um Deus presente na nossa vida. Ele é um Deus que ele é nosso defensor e ele é um Deus que é provedor. E quando a gente vai lendo a palavra do Senhor, o texto inicial deste salmo assemelha-se ao clamor de Moisés. A Bíblia fala lá em Números 10, 35, quando os israelitas seguiram a Arca da Aliança. No salmo foi relembrado o episódio em que Davi liderou uma alegre caminhada conduzindo a Arca da Aliança até a casa de Obed-Edom em Jerusalém. Então, quando a gente fala que levanta-se Deus e sejam dissipados seus inimigos, fugirão diante da tua presença, é sobre um contexto aonde a Arca da Aliança ela é carregada, e ela é carregada para manifestar a grandeza de Deus, para mostrar que Deus está no meio do povo, e quando Deus está no meio do povo, jamais é abalada. E quando Davi começa a mencionar isso, ele começa a trazer à memória do povo aquilo que dá esperança. A Bíblia fala aqui no verso 5, olha que verso lindo: Pai de órfãos e juiz das viúvas é o Deus, o seu santo lugar. O nosso Deus, ele está no santo lugar. Mas ele cuida do órfão e ele cuida da viúva, ele é juiz da viúva, ele julga a causa da viúva. Lembra num texto lá no Novo Testamento, onde uma viúva persistente vai atrás de um juiz iníquo e ela fica atrás desse juiz até que esse juiz consulte a causa dela e a dê para ela em ganho? Então, o Senhor, eu creio que em nome de Jesus, ele inquietou aquele juiz para liberar o favor àquela viúva. Assim é na minha e na tua vida. Se você está se sentindo sozinha no seu matrimônio, se você é viúva de marido vivo, aí você vai falar: irmã Ângela, que negócio é esse? Pois é, Deus deu agora. Se você é viúva de marido vivo, se você está na casa do Senhor, se você muitas vezes busca fazer algo e muitas vezes você não tem o apoio do seu cônjuge, mas você é uma serva do Senhor, você é um servo do Senhor, continue orando, não desista do seu casamento, não desista de quem o Senhor colocou do seu lado, porque o Senhor, ele vai julgar a tua causa. E ainda que você ache que muitas vezes você está sozinho no caminho, que você está caminhando sozinho, hoje o Senhor te traz essa palavra. Ele é o juiz da viúva. E muitas vezes tem pessoas que são casadas e já se sente viúva, porque muitas vezes dentro do lar não tem um convívio familiar completo. Mas nessa noite, em nome de Jesus, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, e ele vai concluir em nome de Jesus. E a tua causa ele vai julgar. Pai de órfãos. Muitas vezes nós temos pessoas na igreja que se sentem órfãos, mesmo tendo pais. Mas o Senhor está falando nessa noite que ele te assume. Oh, aleluia! Que ele te chama de filho e que a partir de hoje, se você estava se sentindo sozinho, sem pai, sem mãe, sem uma diretriz espiritual, hoje o Senhor te fala: eu sou teu pai, eu te assumo, eu quero te guiar, eu quero te orientar. E aí você vai falar: mas como Deus vai falar comigo? Através das Sagradas Escrituras. O Senhor sempre terá uma palavra para falar ao teu coração. E diz mais o texto bíblico: Deus faz que o solitário viva em família. E como eu amo Jesus. Sabe por que eu amo? Porque eu sou filha adotiva. E os meus pais adotivos morreram. E eu não tive irmãos adotivos. Eu sei que eu tenho uma mãe biológica, não sei quem é meu pai biológico. Ouvi histórias dos familiares adotivos que parece que eu tenho um casal de irmão à minha frente.
mas os meus familiares, eu perdi o contato, os adotivos. Eu tinha muito contato com os familiares do meu pai adotivo, minha tia, meus primos, e a gente perdeu o contato. Mas eu não me sinto solitária, porque Deus me presenteou com uma família maravilhosa, que começa dentro da minha casa e se estende dentro da casa do nosso Pai. A igreja que eu congrego, a igreja que eu conheço. Então Deus faz que o solitário, ele vive em família sim. Mas para isso, ele liberta aqueles que estão presos em grilhões. E nessa noite, Deus tem uma palavra profética para a tua vida e para a minha vida. O Senhor quer nos livrar e nos libertar de tudo aquilo que nos aprisiona e nos faz sentir solitários. Aqui Davi está mencionando as grandezas que Deus tinha operado através ali do povo de Israel, conquistas de Davi, conquistas de Moisés, mas hoje eu quero trazer o contexto para a tua vida. Deus, Ele quer te curar, Ele quer te fazer sair dessa solidão, Ele quer te trazer no convívio da eclésia, no convívio da igreja, no convívio da família. Deus tem um tempo de restauração, renovação para a igreja, e aonde Satanás estava entrando para querer tronar um império de divisão, hoje ele pega a bagagem dele no nome de Jesus e ele destrona, porque aquele que se sentia solitário, Deus faz que o solitário viva em família, vai viver em família assim, em nome de Jesus, vai ser liberto dos grilhões que te prende, incompatibilidade de gênio, em nome de Jesus, sai. Oh, decandarabachúria, da calabachúria andaia súbria, se sentir diminuído, se sentir menos, complexos de inferioridade, em nome de Jesus, sai tudo aquilo que é grilhão, sai, porque Deus tem novidade de vida para a igreja. E diz mais: ainda que vos deleiteis nos redis, serei como as asas de pombas cobertas de prata, com as suas penas de ouro amarelo. E aqui eu fui ler esse texto aqui, quando fala da pomba. Verso 13, a pomba é um símbolo da nação amada de Deus, que por ser tão protegida e abençoada pelo Senhor, tirou a prata e o ouro dos seus inimigos, embora vivessem em um acampamento. Muitas vezes nós estamos acampados dentro da igreja, e nós somos protegidos pelo Senhor. E aí você pode estar pensando: mas irmã Ângela, será que vai valer a pena? Irmã Ângela, eu tenho trocado muitas vezes mais trabalho para mim estar na casa do Pai. Creia em algo. Deus vai fazer você viver milagres financeiros. Aqueles que procuram a proteção do Senhor, a pomba representa o Espírito Santo de Deus, aquele que procura estar na casa do Pai. O Senhor supre a necessidade, o Senhor cuida. Aqui fala mais: bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos cumula de benefícios. O Deus que é a nossa salvação, verso 19. Quem está na presença do Senhor é beneficiado por Ele. O nosso Deus é o Deus da salvação, Jeová. E finaliza o salmo assim: ó Deus, tu és tremendo desde os teus santuários. O Deus de Israel é o que dá fortaleza e poder ao seu povo. Recebe fortalecimento e poder da parte do Senhor. Medita no texto bíblico dia e noite. Lembre-se, traga à memória aquilo que te dá esperança, que é a palavra de Deus. E se prepare para viver um novo momento com Deus. Que Jesus em Cristo vos abençoe. Esse é o salmo, ele é extenso, mas foi isso que o Senhor me ressaltou nos olhos. E eu te espero para o próximo salmo de amanhã. Deus te abençoe, fica com Deus, uma boa noite em nome de Jesus.